Olá, Deus seja louvado por sua vida. Estamos novamente aqui, eu e Judinei. Tudo bem, Judy? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá? Vamos embora. Estamos aqui novamente para o Imersus Talk, a Bíblia Descomplicada. E hoje traremos um assunto aqui polêmico, hein? Judy, la tierra vai tremer. A coisa vai ficar estreita, mas nós estamos aqui para colocar o dedo na ferida sem medo e sem nenhum tipo de máscara. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de novamente dizer a você que, por favor, que está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, aperte aí o sininho de notificações para que você saiba que a cada 15 dias nós estamos lançando um vídeo novo e para que você fique sabendo e nos acompanhe. Divulgue também esse canal, é uma maneira de o evangelho chegar para mais pessoas de uma maneira descomplicada, tá bom? Então nós estamos aqui, vamos trazer aqui mais um assunto para reflexão, vamos conversar bastante hoje aqui e estamos à vossa disposição. Qualquer pergunta, qualquer coisa, você tem aí o espaço dos comentários para fazer, pode fazer que nós vamos responder. Aliás, já existem algumas perguntas que foram feitas e que ao longo da programação aí, durante as próximas apresentações, nós vamos estar fazendo. Jude, tudo bem? Fala com o povo aí. Olá, galera. Graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje foi um assunto que nós preparamos com muito carinho para vocês. Confesso que deu bastante ansiedade, mestre Isaías. É isso aí. Até mesmo porque esse assunto que nós vamos entrar, eu vivi. E eu também. Vivi. Me trouxe muita experiência, né? E hoje me trouxe muita maturidade. Amém. Para que nós possamos ter essa noção do que nós vamos falar hoje, nós temos que ter essa maturidade. Sim. Né? Para poder entrar nesse assunto, e isso hoje vai fazer com que os seus olhos sejam abertos, né? Você possa ter bastante entendimento, e nós vamos pegar a coisa da raiz, gente, da raiz mesmo, sabendo como tudo começou, como isso hoje influencia dentro do ministério, né? O que traz de bênção, o que não traz, e o que nós vamos realmente discutir aqui é justamente isso, o que é válido, o que não é, né? O que é pertinente, o que não é. Isso. Vamos hoje sem máscara, sem nenhum tipo de impedimento, falar com muita liberdade. Vamos entrar em que assunto, mestre Isaías? Nós vamos falar hoje sobre os usos e costumes da igreja. Usos e costumes da igreja. Isso, olha o que nós estamos falando, usos e costumes que a igreja instituiu. Sim. Porque a grande questão é que este assunto, e aí nós vamos falar como crentes já de algum tempo na caminhada, antigamente, para vocês que estão chegando agora, que aceitaram a Jesus de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, vocês não têm ideia como isso era há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Era diferente, né? Era completamente diferente. Tanto era diferente que esse assunto era tido na igreja como doutrina. E usos e costumes é diferente de doutrina? Completamente diferente. Legal. Doutrina é uma coisa, costume é outra coisa, tá? Então, antigamente, inclusive, tinha o culto de doutrina. Eu acho que hoje até existe hoje o culto de doutrina, ainda. Tem lugares que existe. Sim, tem lugares que tem. Tem lugares que tem. Mas eu acho que hoje, pelo fato de ser muito contemporâneo, o contexto da doutrina talvez seja outro também, né? Então você vê, só por esta introdução, a gente já vê que a coisa está errada. Por quê? Porque a doutrina ela é imutável. Exato. Ela não pode mudar. Exato. Se é doutrina, é doutrina. Doutrina não muda. E o que é doutrina? Na verdade, a gente pode definir doutrina como o conjunto dos principais dogmas de uma instituição, de uma religião, de uma organização. O que quer dizer a palavra dogma? Dogma quer dizer verdade incontestável. Então, o dogma é uma verdade sobre a qual não há como você contestar, alterar. Não tem, é uma verdade incontestável. Pronto. É o que é e acabou. Você não vai conseguir colocar nada em cima. Então, por exemplo,
Podemos falar sobre doutrina bíblica? Então vamos falar sobre doutrina bíblica. Sim. Então nós vamos trazer para vocês aqui um pouco do que é doutrina bíblica, só para que você entenda depois que o costume, que o uso não tem nada a ver com a doutrina. Sim. Você pode usar um uso como doutrina, mas não pode dizer que essa é uma doutrina bíblica. Exato. Porque querendo ou não, depois se torna uma regra de fé. Aí já complica. Já complica. Você entendeu? Porque, veja bem, quando a gente fala de uma empresa, ela tem uma doutrina. Sim. Ela tem uma doutrina lá que está estipulada no... Um estatuto, uma... Não, o estatuto, no caso da igreja, sim, o estatuto, ele traz os costumes. Exato. No caso da empresa, sim, dentro da conjunto de regras que ela tem, sim, ela tem a doutrina da empresa. Que aí fala de horário. Exatamente. Do que pode usar dentro da empresa. Do que não pode. Isso, né? São regras da própria empresa. E muda de empresa para empresa. Exato. Então, por exemplo, ali Judinei, na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo. Na Marginal Pinheiros, perto do Centro Empresarial, tem uma empresa ali, eu não sei se ela é uma empresa do Google, mas ela é uma empresa, eu já vou lembrar, é uma empresa que trabalha com armazenagem de dados, né? E essa empresa, ela é uma empresa dentro dessa nova geração de empresas. Que é tipo startup. Não é uma startup, porque ela é muito grande, ela trabalha com armazenagem de dados. Certo. E lá, você entra na empresa, eles têm, os funcionários trabalham de bermuda, trabalham de camiseta regata, sim. eles têm videogame na empresa para já trabalhei em empresa assim. Eles estão lá ali trabalhando, aí estão meio estressados, eles vão lá e vão jogar videogame. Sim. Isso são regras daquela empresa. Porém tem empresas que o cara só consegue trabalhar de terno e gravata. Entendeu? Então muda de empresa para empresa. Sim. Muda de empresa para empresa. Agora, uma doutrina bíblica, ela é imutável. A doutrina bíblica, ela é a mesma desde o tempo de que a Bíblia foi escrita. Sim. Desde o tempo de Cristo. Uma doutrina, ela não pode mudar. Então, por exemplo, pega a sua Bíblia aí, Jude, vamos fazer um exercício aqui e mostrar para aqueles que estão assistindo conosco esse pod aqui, um pouco do que é doutrina. Leia aí 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos entender aí o que é um resumo do que a Bíblia entende como doutrina. A doutrina, ela não vai ser alterada. Então leia aí, Jude. 2 Timóteo 4, 3. Isso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha lá. Então você percebeu que vai haver um tempo, o que Paulo está dizendo vai haver um tempo em que não vão aceitar. Vão aceitar a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, ela é imutável. E a sã doutrina é uma doutrina santa, né? Quando fala sã, é uma doutrina santa. E não cabe nela nenhum adendo humano. Humano, exato. Dentro da sã doutrina, eu não consigo colocar nenhum adendo humano. Exato. Aí, como eu não consigo colocar um sofisma humano dentro da sã doutrina, olha o que acontece. Continua. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Percebeu? Então o que acontece? Como eu não consigo colocar um adendo humano dentro da doutrina, porque ela é imutável, exato, então eu me cerco de pessoas que comungam com aquilo que eu também acho. Sim. E crio uma regra, e a esta regra dou o nome de doutrina. Mas isso não pode, Judinei. Sim, porque foge da doutrina que já está pré-estabelecida. A doutrina bíblica, ela já existe. Exato. Você não pode fazer, como por exemplo a Constituição brasileira. Ela é uma Constituição. Sim. Mas eu posso fazer um adendo à Constituição. Na Bíblia não. A Bíblia, ela não permite que você faça um adendo à Bíblia. Legal. Que você diga assim, livro de Judinei, capítulo 2. Até mesmo porque existe algo em Apocalipse dizendo que não pode acrescentar nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Né? Então, o que acontece? Eu não posso ter um livro segundo a Judinei. Não tem como. Não pode. Não pode. Aí no livro segundo a Judinei, aí são os seus rudimentos. Exato. Ou as minhas experiências. Ou aquilo que você entende como ser. É meu pensamento. Não pode, não pode. Então as doutrinas, elas não podem mudar.
Não tem como mudar, são imutáveis. E aí vamos lá, abra aí em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8, nós vamos ver aqui sobre a doutrina da salvação. Essa doutrina é imutável, não tem como você mudar. O que está escrito aí, Judy? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pronto, fechou. Essa é uma doutrina imutável. De que maneira que você vai ser salvo, Judy? Mediante a fé. Pronto, acabou. Então, não tem como mudar. Você salvo através do quê? Daquilo, A, B ou C. Posso pagar indulgência para ser salvo? Esquece, isso não é doutrina, isso é costume. Exato. Isso é tradição. Verdade. Da Igreja Católica. Eu posso ser salvo pelas minhas boas obras? Posso ser salvo? Não, porque é pela fé. Não pode. Então isso daí... Eu posso ser salvo tendo meu espírito evoluído após várias reencarnações? Pode? Não pode. Isso daí é costume do espiritismo. Exato. Doutrina bíblica. A salvação única e exclusivamente é pela fé. E acabou. Então doutrina é doutrina, não se muda. Exatamente. Tá? Vamos lá, abre aí Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui nós vamos falar sobre a doutrina da fé. Exato. Essa é uma doutrina e ela também não muda. Tá? Essa você não precisa nem abrir, essa eu vou falar de cor. Eu vou virar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pronto. Então vamos lá, essa é a doutrina da fé. Exato. A fé é a certeza daquilo que eu estou esperando e a prova daquilo que eu não estou vendo. Isso é fé. Exato. Isso é fé. Tudo que for fora isso relacionado à fé é costume, não é doutrina. A doutrina é imutável. Abre aí, Romanos capítulo 3, versículo 24. Prestem atenção, gente, nós vamos metralhar vocês de versículos. Hoje... A coisa aqui, ela tá estreita. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem. Aí eu pergunto para você, qual o preço que você precisa pagar para ser salvo do pecado? Nenhum é gratuitamente. Então, mas então aqui você vem e você contribui com tanto. Isso é doutrina? Não, isso é doutrina. Quem fala que isso é doutrina está mentindo. Não vamos colocar máscara aqui, não vamos aliviar para ninguém. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Você traz um dinheirinho aqui, você traz tal, as boas obras, você doa isso, doa aquilo e fica tranquilo com seus pecados. Mentira. Exato. Doutrina do pecado, da justificação do pecado diz o seguinte: o seu pecado é justificado de forma gratuita, pela graça de Deus. Abra aí, João 3,16, não precisa abrir, vamos de cor esse aí também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acabou. Doutrina, essa doutrina, ela não tem para onde correr, é a doutrina do amor de Deus. A doutrina do amor de Deus não cabe nela nenhum adendo. Então não tem aqui, mas... Porém, não. É isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou. Isso é doutrina. Daqui a pouco a gente vai entrar nos usos e costumes. Exatamente. Por enquanto nós estamos falando do que é doutrina. A doutrina, ela não tem meio termo. Ela é uma regra. Ali vamos lá. Acabou. João capítulo 1. Começa aí no versículo 1. Isso é maravilhoso. João capítulo 1. João capítulo 1 é a doutrina da humanidade de Cristo. Isso aqui é lindo demais. Vamos lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem, continua. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aí, versículo 6. Isso. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Isso. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, e a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Muito bem. Certo? O que nós vemos aí? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo, ele é Deus. Sim. E ele se fez carne e habitou entre nós. Teoria, ou melhor, doutrina da humanidade de Cristo. Exato. Esta doutrina é imutável. E tem gente que acha
É inadmissível um homem, Deus sendo santo, se transformar em homem pecador. Então, você sabe quem é que tinha essa teoria? Os filósofos gregos. Platão, Aristóteles, Sócrates, eles entendiam que Deus ele era tão soberano que ele jamais se colocaria à imagem de um homem terreno. Então, daí a não crença dos gregos na doutrina da humanidade de Cristo. Exato. E por essa razão Paulo teve tanta dificuldade no passado. Até os judeus hoje eles veem dessa maneira que Deus ser um Deus tão santo, ele jamais se colocaria na plataforma humana. Né? Mas Cristo fez isso. Se esvaziou, o esvaziamento de Cristo inclusive tem uma teoria específica sobre isso, que chama-se teoria do kenosis, que é o esvaziamento de todos os atributos divinos, né? Então ele se esvaziou de todos os atributos divinos e fez semelhança ao homem. Ele se tornou um homem e habitou entre nós. Exato. Então a doutrina da humanidade de Cristo. Vai aí, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Teoria da perdão para os pecados. Isso, perdão para os pecados. Forte também. Vamos lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e em que constatava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravizando-o na cruz. Entendeu? Então o que acontece? Essa doutrina diz que Jesus foi lá e ele, de forma legal, ele vai lá e reivindica que todos os nossos pecados sejam removidos do rol de culpabilidade da nossa vida. Exato. Então, por esta palavra, por esta doutrina que é imutável, eu tenho sim como solicitar, através do arrependimento, que os pecados que eu cometi sejam perdoados e lançados no mar do esquecimento. Exato. Tudo isso que nós estamos trazendo para vocês são doutrinas. Essa daqui eu gosto muito também, Efésios capítulo 2, versículo 8. Também como que é a salvação, da doutrina da salvação única e exclusivamente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então pronto, acabou. Você é salvo de que maneira? Pela graça. Né? Nós já até vimos esse no anterior. É o mesmo, a doutrina da salvação, sim, é o mesmo, né? Então você é salvo pela graça. Pela graça que você é salvo. Mediante a viva fé. Jesus como único caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa doutrina, ela é imutável. Na igreja católica de São João Clímaco, quem é aqui de São Paulo conhece esse bairro? São João Clímaco é ali, Zona Sul, né? Isso, é aqui no Ipiranga, né? Aqui no Ipiranga. Tem uma igreja... O bairro que eu nasci, gente, Ipiranga. Isso, Ipiranga. Na Estrada das Lágrimas... Sim. Lá no alto da Estrada das Lágrimas, na Estrada das Lágrimas, esquina com a Estrada São João Clínico, tem uma igreja católica lá. E lá tem na fachada da igreja tem uma frase escrita assim: Jesus é caminho, verdade e vida. Essa frase, sempre que eu olhava para ela, eu dizia, a frase está errada. Está errada. Por quê? Porque falta uma letra, falta o O. O O é artigo definido, sim, sobre o qual não cabe nenhuma outra intervenção. Jesus é o caminho. O quer dizer único, em inglês only. Sim. Tá? Único é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu coloco Jesus é caminho, eu abro um leque para dizer que existem outros caminhos. Sim. Né? Exato. Aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Verdade. Mentira! Porque isso é uma justificativa para poder tirar a exclusividade de Cristo. Sim, sem dúvida. Né? Então, Jesus é o caminho, exato, a verdade e a vida. E ninguém, e é muito interessante que quando a Bíblia diz nada é nada, quando diz tudo é tudo, e quando diz ninguém é ninguém. Assim, isso, mestre Isaías, é muito engraçado que a pessoa fala, né? Mas todos os caminhos levam a Deus, né? O budismo leva a Deus, o espiritismo leva a Deus, o catolicismo leva a Deus, né?
se a base não for a palavra através de Cristo, não leva a Deus. Esquece, não leva Entendeu? a Deus. Porque pode levar a você praticar boas obras. Exato, mas isso não justifica que você leva a Deus. E mais, além de não justificar, a prática de boas obras não te traz salvação. Exatamente. Nós acabamos de ver isso, é pela graça que sois salvos mediante a viva fé. Exato. E isso não vem de você, é dom de Deus. Então você é um piedoso budista, né? Mas... E ali com piedade e tal, e eu quero deixar claro que eu respeito todas as religiões. Exatamente. Em momento algum aqui estou falando algo contra qualquer religião. Ou por favor. ninguém, né? Só o que nós estamos trazendo é a verdade bíblica. Exato. Entendeu? E também não estou dizendo que quem é budista não será salvo, não, de forma nenhuma. Exatamente. Você pode ser budista, mas para que você seja salvo, não basta você ser budista. Exato. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Exatamente. Porque aí você diz, poxa, mas então você está dizendo que é só a sua que está certa? Não, não é só a minha que está certa. Só está certo quem entrou pelo único caminho. Exatamente. Porque está aqui, diz, Jesus é o único caminho. Não, mas e se eu seguir todos os preceitos de Buda? Eu não estou dizendo que Buda seja má pessoa. Exato. E nem que os preceitos dele estejam errados. Só estou dizendo que a palavra diz que o único caminho que leva à salvação é Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Exato. Isso é doutrina. Estamos dentro de doutrina. Vamos terminar aqui com relação às doutrinas. Doutrina, João 3,3. Doutrina do novo nascimento. Isso aí. Vamos lá. Isso aí João eu 3,3. posso falar com propriedade, porque a vida, o meu princípio de fé, no começo, quando eu comecei a estudar, nós tínhamos um livro, né? Quem acompanhou minha carreira de fé sabe muito bem que nós tínhamos um livro que era o livro do novo nascimento. Nós tínhamos, como se fosse hoje, o que nós estudamos hoje de a cartilha Caminho Suave isso. do crente. E nós, o mestre Isaías, nós usávamos isso e tinha que decorar. Nós falávamos que o novo nascimento tinha que ser decorado. Então nós tínhamos um culto específico de obreiros, obreiros Das antigas, hein? que tinha que recitar ele versículo por versículo, ele de trás para frente e de frente para trás. Diz o quê? Isso respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Exatamente. Aí Jesus está falando com Nicodemos, né? Exatamente. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a doutrina do novo nascimento, aí nós voltamos aí novamente lá na questão do budismo, né? Já que falamos, né? Poxa, eu posso e pode, desde que você nasça de novo. Aí, sem problema nenhum. Muito engraçado, né, essa passagem, né? Nicodemos, com toda a sabedoria, era um dos principais ele era um mestre, um rabino. Um cara inteligentíssimo. Só que aí foi ter com Jesus de noite, teve que ir escondido, né? Foi na surdina. Foi na surdina, ali, papo Peraí, debaixo. Jesus, como é que é essa história aí de eu poder, né, ir pro céu, aquela coisa? Poxa, você entende, né? Você entende tudo, você tá entendendo a lei inteira. Mas te falta uma coisinha, você precisa nascer de novo. Como Nicodemos entendia da parte humana, mas do costume, né? Dentro dos usos e costumes, eu vou ter que voltar pro ventre da minha mãe. Como é que eu vou fazer isso, né? E aí Jesus vai tecendo para ele ali, falou assim: você tem que nascer da carne e do espírito e tal. E ele foi tecendo para ele. Lógico, Jesus, a gente vai ver esse entendimento depois que Jesus ele morre, né? Que Nicodemos ele vai participar de todo aquele cenário, e o novo nascimento ele se dá de todo o decorrer da história de Jesus, e Nicodemos vai acompanhando aquilo paralelamente, e aí a gente vai ver que o novo nascimento se tornou real depois que Jesus realmente ali é entregue para ser morto e tal. E ressuscita, né? Ressuscita. Muito bom. Então, tudo isso que nós falamos até agora trata-se de doutrinas e elas são imutáveis. Então, quando alguém disser para você, a doutrina da minha igreja é que todas as mulheres usem vestido, isso não é doutrina. Isso é costume. Tá? Isso é uma regra trazida pelo pastor da igreja e não uma doutrina bíblica. Então agora nós vamos falar sobre costumes. E eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de costumes, os costumes eles são mutáveis. Eles mudam de época para época, de pastor para pastor, exato, de região para região, exato, de igreja para igreja. Exato. E mais, os costumes eles têm um quê de aberrante.
E nós vamos entender aqui o porquê. Porque tem alguns costumes que eles são aberrações. Aberrações. E digo mais, né? Não só aberrações, são prisões. Sim! Podemos até falar disso, né? Lê aí, por favor, o Judy. João 8,32. João 8,32. Olha como essa passagem é interessante, né? Você vai ler o versículo e eu vou complementar o versículo. Por quê? Porque vocês vão entender agora qual que é a diferença entre doutrina e usos e costumes. O Judinei vai ler a doutrina e eu vou complementar com uso e costume. Legal. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entre numa igreja e a igreja o escravizará. Ó. Você entendeu? É. Então, essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Entra para uma igreja e você pode se tornar novamente escravo. Você deixou de ser escravo do mundo e passou a ser escravo da igreja. Até mesmo porque aí que acontece, muito, gente, isso a gente não quer dizer e desmerecer ninguém, nenhuma igreja. Nós amamos e respeitamos as denominações que existem, que exigem que, para que você possa estar dentro daquele contexto, possa entrar naquilo ali e usar, a regra daquilo ali seja os usos e costumes. Respeitamos e amamos isso. Sim. Amém? Porém, hoje, com o contexto da igreja contemporânea, isso cai por terra. Acaba ficando até sem sentido às vezes. Exatamente. Nós vamos ver aqui algumas coisas que são sem sentido. Sem sentido, né? Assim, eu até pensando, né, em muitas denominações, não quero citar nomes para não expor ninguém, né? Mas eu acho que hoje a igreja, talvez uma das igrejas mais radicais, alguém pode até pesquisar, foi uma igreja situada no estado do Rio de Janeiro, a qual as irmãs têm que usar uma roupa uníssona até o pé. Praticamente uma burca. Praticamente uma burca, né, de diversas cores, né, enfim. Né, inclusive a pessoa que é o líder máximo dessa igreja estava em prisão, né, um tempo desse atrás, com algumas acusações. Mas aquela regra para entrar naquele lugar, a mulher tem que ser daquele jeito. Né? E aí vem várias outras coisas, né? Como o cabelo. Nós vamos falar aqui do cabelo também. O cabelo, como até mesmo ser asseada quanto aos pelos do corpo, né? Aí vem a regra de questão de brinco, vem a regra questão de colar, de maquiagem, tiara, né? Também, né? O tamanho do comprimento do cabelo também tem a ver, né? O tratamento do cabelo, que aí a gente vai falar de coisa de higiene, né? Então, são regras que... Será que é de Deus? Não tem como ser. Não tem como ser, por quê? Porque isso é algo imposto pelo homem. É muito mais fácil você controlar o seu rebanho cercando toda o seu aprisco com arame farpado, certo, do que você ensinar as suas ovelhas que lá fora é perigoso ir. E é engraçado porque ensinar as ovelhas leva tempo. Sim. Ensinar as ovelhas pressupõe que você precisa estar com elas. Sim. Ensinar as ovelhas exige que você se coloque numa posição de ter que conhecer para ensinar. Agora, é muito mais fácil colocar arame farpado e cerca eletrificada. Só que aí cresce ali naquele próprio meio. Não tenha dúvida. Né? Não cresce tenha naquele dúvida. próprio meio. Porque aí, tipo assim, uma criança, ela já cresce naquele contexto. Aí vai se multiplicando ali mesmo e tal. E para quem tá de fora, como é que funciona? Não consegue nem entrar. Porque vai olhar aquilo e vai falar, meu Deus, eles não estão numa igreja, aquilo é um campo de concentração. Isso é religiosidade? Isso é religiosidade e, infelizmente, muitas pessoas trazem a religiosidade de quando estavam no mundo para dentro da igreja. Sim. Exatamente o que aconteceu lá no século III, no século IV, melhor, quando Constantino torna a religião cristã
como a religião oficial do Império Romano. Aí o que ele faz? Os deuses do paganismo entram dentro da igreja. E a partir de agora, você não adora mais o Deus Sol, não adora mais o Deus Lua, mas você adora Pedro, você adora Tiago, você adora João, entendeu? E aí você tem o solstício, você tem os relicários, todas as crenças que o paganismo tinha vêm para o cristianismo travestidas de outro nome. Então não mudou absolutamente nada. Então são costumes que vieram, que violam a doutrina, porque quando a Bíblia diz não farás para ti imagens de escultura, rapidamente o cristianismo começa a esculpir imagens e a adorar imagens. Costume, um uso da igreja. No nosso tempo, Judinei, e você vai se lembrar disso, olha como, quando eu digo para vocês que o costume ele é temporal, diferente da doutrina que é atemporal, eu sei que você vai se lembrar disso. Na década de 80, por exemplo, o crente que tivesse televisão em casa, ele era às vezes expulso. Às vezes era excluído da igreja. Expulso, certamente. Se tivesse televisão na sua casa, sim, seria expulso. Agora eu pergunto a você, as mesmas igrejas que expulsaram muitas pessoas na década de 80 da sua igreja, hoje tem programa na televisão. Exato. E aí eu pergunto para você, o que será feito daquelas almas que se perderam quando foram expulsas da igreja? Porque aí que acontece? A impressão que deu é que eu não sou inserido nesse grupo, então eu não posso fazer parte de nada. Ou seja, o cara excluiu a salvação na vida da pessoa. Exatamente. Entendeu? Porque a pessoa vai assim, eu ouvi falar de igreja hoje, ou até mesmo de Cristo, eu não vou mais porque ela criou um bloqueio na vida dela, que ela nunca mais quer saber de igreja na vida dela, em qualquer circunstância. Entendeu? Ela pode até amar a Deus. E aí não cabe a nós julgar a salvação dessa pessoa ou não, porque se um dia essa pessoa ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, se ela foi expulso da instituição igreja, não cabe a mim ou ao mestre Isaías ou a quem dizer se essa pessoa será salva ou não. Porque é até difícil, porque ela acabou caindo num jugo humano. Sim. Num julgamento humano. Aquela pessoa ali, ela bateu o martelo e falou assim, pum, aqui você não entra mais. Meu Deus, é muito pesado. E o céu? Como é que faz? Como é que a pessoa vai entrar no céu? É difícil, gente. Difícil. A gente trouxe esse assunto hoje para vocês justamente para que a gente possa tecer isso, porque uma coisa a gente falar da década de 80, uma coisa a gente falar hoje do que acontece no contexto da igreja hoje. É válido? Não é? Você está entendendo? Acontece que nós ainda temos no nosso meio, no nosso tempo, igrejas que ainda continuam com essa mentalidade. Sim. Então porém, o interessante é que os costumes, os usos e costumes, sim, eles são combatidos dentro da palavra. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos pegar alguns pontos polêmicos aqui, ô Juneiro. Não vamos ter medo, não. Vamos falar, por exemplo, das igrejas que proibiam o uso. Você lembra disso, quando proibiu o uso do retroprojetor? Cara, quando o retroprojetor chegou na igreja, foi uma revolução. Cara, eu sou da época que não podia usar bateria na igreja, bateria mesmo. Então, eu sou baterista, eu não poderia tocar. A bateria não podia ser usada porque eles diziam que a bateria era um instrumento do mundo. Mas a guitarra então não era. E o violão, né? É instrumento musical. Exato. É instrumento musical. E o órgão. Qual que é a diferença do órgão então? O órgão aquele, né? Ele era santo, então o órgão era santo e a bateria era do diabo. Preceitos humanos, exclusivamente humanos, sem nenhum fundamento bíblico. Você se lembra da época, por exemplo, que na igreja, um lado tinha que sentar homem, do outro lado tinha que sentar mulher? Lembra disso? Hoje ainda tem igrejas hoje assim. Né? Eu não quero, já falei, não vou citar, né? O uso do véu. O uso do véu, então, podemos falar sobre o véu? Podemos falar sobre o véu. E o véu está na Bíblia. Então, poxa, mas o véu está na Bíblia. Tá, então vamos entender o contexto do véu? Vamos entender o contexto do véu. Use costume, pega lá, né? por favor, Judy. 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Aí já Vamos estamos lá. entrando na... Nós estamos dentro, já que nós estamos dentro do costume, dos usos e costumes, vamos falar do véu, porque se a gente vai falar do véu, nós vamos falar do cabelo. Agora, tá? Aí então vamos já entrar nessa questão, entrar do cabelo e já vamos falar do véu. 1 Coríntios capítulo 11, e que você comece a ler aí a partir do versículo 10. Leia o versículo 10. 1 Coríntios 11, 10. Vamos lá, 11, 10. 11, 10 diz assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Muito bom. Vamos primeiro entender, por favor, porque os versículos, quando lidos de forma sem sabedoria, eles vão te dar um contexto completamente diferente. Então vamos entender. Primeiro, quem está escrevendo essa carta, Paulo? Quem está escrevendo isso daí? Pois é. O Paulo não, o Judinei. Quem está escrevendo essa carta? Diga. É Paulo. Paulo está escrevendo. Para quem Paulo está escrevendo? Essa é a questão. Para a igreja de Corinto. Se você quiser entender a íntegra de Corinto, por favor, leia o livro de 1 Coríntios a partir do versículo 1. Não vá direto no 11. Sim, para poder e vem contextualizar uma coisa para mim que você não sabe nem onde a conversa começou. Exato. A grande problemática é que as pessoas entram no ônibus lotado e quer sentar na janelinha. Aí fica difícil. Essa é a grande questão. O cara está em 1 Coríntios 11 e está querendo discutir comigo 1 Coríntios 11, mas ele não leu 1 Coríntios primeiro. Para entender o que é que Paulo está falando. Aqui Paulo já está no 11º capítulo de uma carta que ele começou há 10 capítulos atrás. A carta é a mesma. Então a primeira coisa que você precisa fazer, volta lá em 1 Coríntios capítulo 1 e começa a entender o que é que Paulo estava discutindo. Se você olhar lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Lê para mim, por favor, aí o 5, 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Só para que vocês tenham uma ideia, já vamos falar do véu já, mas só para que vocês tenham uma ideia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. O que está escrito aí? Já em carta vos escrevi. Muito bem, não precisa mais. Veja bem, quando Paulo está falando isso, Paulo está dizendo assim, olha, em carta eu já vos escrevi. Mas como que ele está falando que escreveu em carta se nós estamos lendo a primeira carta aos Coríntios? Isso quer dizer que antes dessa carta ele havia escrito uma outra carta. Sim. Essa carta está perdida, os arqueólogos ainda não encontraram. Exatamente. Ela não foi encontrada nos escritos do Mar Morto. Mas existe uma carta de Paulo aos Coríntios. Sim. Existe uma carta de Paulo aos Coríntios que é anterior a 1 Coríntios. Sim. E o que estava acontecendo em Coríntios é que quem fundou essa igreja, e nós estávamos conversando sobre isso, né? Sim, anteriormente, né? Quem funda essa igreja é Paulo. Legal. Paulo funda Coríntios. E quando ele vai embora, quem é que fica como pastor em Coríntios? Apolo. Apolo agora é o pastor em Coríntios. Sim. E Paulo recebe através da casa de Cloe. Vê aí 1 Coríntios capítulo 2. É capítulo 2? Vamos ver. Vê logo no começo do capítulo 2, quando ele fala: recebi da casa de Cloe a informação. É capítulo 2? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo... Deixa eu dar uma olhada aqui. São muitos versículos. São muitos versículos. Então, aqui, ó, isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, Judinei. Leia, por favor. Bora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Olha o que acontece aí. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas casas de Cloe de que há contenda entre vós. Muito bem, olha o que está acontecendo. O Paulo está escrevendo uma carta e Cloe vai lá e traz para ele as novidades que estavam acontecendo em Corinto. Feedback do que está rolando. Exatamente, eu vou trazer para você o que está rolando lá em Corinto. Exato. Lá em Corinto a coisa está desse jeito. Então o Cloe traz essa informação para ele e em cima dessa informação Paulo começa a escrever uma carta. O início, se nós olharmos lá no início, nos primeiros 4 capítulos de Coríntios, você vai perceber que Paulo começa a atacar o quê? As facções que estavam dentro da igreja. Ele traz uma exortação à unidade. Exatamente, a igreja, vocês precisam ser mais unidos. Porque tem aí aqueles que se dizem devotos de Paulo, aqueles que se dizem devotos de Pedro, aqueles que se dizem devotos de Apolo e aqueles que se dizem devotos de Cristo. Nós temos 4 igrejas dentro de uma igreja só. E aí ele começa a debater, a combater, ele começa a dizer, olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Hoje no nome contemporâneo é o bolinho. Isso, exatamente. Ele começa, né? Aí quando ele
chega lá no capítulo 11 da carta dele, sim, ele fala, agora nós vamos falar o seguinte, ó, a mulher, prestem atenção, aí ele fala, com relação às mulheres aí lê novamente aí, por favor. Sim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Isso. Agora lê o versículo 13. 13. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Muito bem. Isso. Vamos entender então o contexto. Ó, primeira coisa, para que era usado o véu? O véu, ele era usado como sinal de autoridade. Como sinal de autoridade. Quando você colocava o véu, você estava querendo dizer que existe alguém maior que você. Outra razão. No templo de Ártemis, que existia na cidade de Corinto, certo, na cidade de Corinto havia o templo de Ártemis. No templo de Ártemis, as mulheres que entravam no templo de Ártemis, sobretudo as prostitutas, a identificação naquela época de uma mulher prostituta era que ela tinha o cabelo muito curto ou ela tinha a cabeça raspada. Só que, vamos supor que uma dessas mulheres houvesse aceito a Cristo. Como que faz? Alguém passa pela rua, vai ver uma mulher de cabeça raspada dentro da igreja e vai dizer, tem uma prostituta lá dentro da igreja profetizando, ou tem uma prostituta dentro da igreja pregando. Então, o que foi aconselhado a essas mulheres? Coloquem o véu para que o véu lhe seja dado em lugar do cabelo. Sim. Entendeu? Isso, mas era um contexto daquele momento, daquela época. Sim, legal. Daquela época. E se nós hoje conservarmos o tradicionalismo, entendeu? Para a igreja contemporânea de hoje, é pecado? Não é pecado. Porém, é contexto para a salvação? Não. E entendeu? Não pode ser imposto. E também não pode ser regra não pode ser doutrina. Isso, porque se eu quiser entrar naquele contexto, eu vou estar em pecado? Não. Você está entendendo? De jeito nenhum. Se eu respeitar aquela regra, é bênção para minha vida. Legal. Se eu não tiver o contexto de respeitar aquele uso e costume daquele lugar, e se eu for para outro lugar, eu perco a minha salvação? De jeito nenhum. Entendeu? Mas eu também não estou em pecado. Não está em pecado. Por quê? Porque a unidade de Cristo, né? A unidade de Cristo não isenta eu de poder respeitar, deixar de respeitar aquela regra e ir para um outro lugar que tem uma outra regra, que existe uma autoridade espiritual naquele lugar, né? E eu estou debaixo daquela autoridade espiritual. Isso não faz com que eu perca a minha salvação e não deixe também de estar debaixo de uma autoridade espiritual daquele lugar, certo? Sim, sem dúvida. Por quê? Porque acontece o quê? Uns, né, são de Apolo, uns que é nesse contexto mesmo, né, que a gente vai vendo, né? Então aquilo era uma bagunça e aquilo estava trazendo uma dissensão, né? Porque Cristo era o cabeça da igreja. Tanto que Paulo fala lá em Coríntios 1 que diz que vocês falem uma só língua. Exato. Você tá falem a mesma coisa, vocês estão falando dentro da igreja, vocês estão trazendo um monte de situação. É verdade. E que não está dando para entender nada. Exato. Então a questão do véu nada mais é do que isso. Nada mais do que isso. Porém, hoje isso se impõe como dogma e não é dogma. Exatamente. Não é verdade incontestável. Exato. Não é verdade incontestável. Lembrando que a gente respeita. Para quem gosta, é bênção e glória a Deus pela vida daquela pessoa, porque existem pessoas, mestre Isaías, que precisam dos usos e costumes para que ele possa se prender àquilo. Sim! Porque assim, eu conheço pessoas, se não tiver aquilo, ele não consegue servir. Então, mas aí é a questão que eu gostaria agora que você lesse para mim, por favor. Sim. Abre Colossenses, para nós falarmos sobre essas pessoas das quais você está dizendo agora. Sim. E aí, nós vamos levantar uma questão agora que vai causar polêmica. Tá? Eu quero trazer. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Lê aí, por favor. Vamos lá. Então, antes que você leia, se existem pessoas que para estarem para continuarem dentro da igreja, sim, precisam ser tangidas, sim, com a vara, sim, de tal maneira a não deixar brecha alguma. Então vamos ler Paulo novamente falando aos Colossenses, capítulo 2. Vamos lá, leia o 20, vamos entender um pouco aí. Se morresses com Cristo,
para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então, olha aí, ele está dizendo, se você já morreu com Cristo, ou seja, se você aceitou a Jesus, então você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, tá? Porque o mundo impõe uma série de rudimentos. Pô, se você morreu com Cristo para esses rudimentos, por que é que você agora, morto em Cristo, se sujeita a ordenanças? Exatamente. Ora, essas regras, né? Por que você se sujeita a essas regras? Regras essas que são estrúxulas. Presta atenção, Judinei. A coisa ela vai muito além. Sim. Existem ainda algumas igrejas hoje. Ainda hoje existem algumas igrejas, e antigamente muito mais, que literalmente proibiam o cristão de ir para a praia. Meu Deus. Agora eu pergunto para você, como é que ficaria a minha situação? Verdade. Eu moro a 50 metros da água, eu moro na praia. Verdade. Como que eu não podia morar então na praia? O cristão. Agora, lá onde eu moro, em Mongaguá, que é o litoral aqui de São Paulo, você tem uma igreja a cada 100 metros. Tem igreja de frente pra praia. Como é que faz? Como que seria? Mas é engraçado que assim, vale salientar que existem muitos exageros. Demais. Muitos exageros, entendeu? Então assim, engraçado que existem as regras e os usos e costumes para os homens, mas acho que Paulo salienta muito mais as mulheres, né, do que os homens, né, na questão da vestimenta, da questão de se portar, né, na liturgia, no traje, né, e a gente sabe hoje, né, vamos dizer assim, tem igrejas que não aceitam hoje, tipo, você usar um boné. Eu fiz questão de vir de boné, e até mesmo a barba. Sim, né, vou contar já uma né, situação sobre barba. Uma barba, porque assim, eu tava fazendo muita pesquisa para esse assunto hoje. Foi convidado um pastor para pregar numa determinada igreja, um pastor até famoso, e inclusive tem até um podcast no YouTube. Falou assim, você vai ser convidado para pregar na nossa igreja, mas você vai tirar a barba? E tipo, o pastor falou assim, se você não tirar a barba, você não vai poder pregar na nossa igreja. Então assim, são coisas que essas regras acabam impedindo. Imagina, você vai ministrar numa igreja e você tem que ter que tirar a barba, ou seja, a sua barba é muito mais importante do que o Cristo que você vai oferecer para aquela pessoa, né? Então é muito importante, é muito importante nós salientarmos que as culturas, elas precisam ser levadas em conta. Sim. Não estamos agora falando de doutrina. Exato. A doutrina é imutável. Exato. Vamos falar dos costumes. Então é assim. O que porque a Bíblia diz aí, as mulheres devem se vestir de forma decente. Sim. Tá. Porém, quando eu digo que uma mulher está vestida de forma decente, eu preciso entender onde ela está e qual o traje adequado para aquele ambiente. Exato. Então eu pergunto a você, uma mulher entrar aqui na igreja, aqui na Renovo, vestida de um biquíni, veio para o culto de biquíni, é um traje decente para este culto? Claro que não. Não é. Claro que não. Porém, eu chegar lá na praia e a mulher entrar na areia de calça, de moletom e de blusa, é um traje adequado para aquele ambiente? Então, para cada ambiente há um traje adequado. É isso que Paulo quer dizer, traje-se decentemente. Dentro do decentemente também tem as convicções pessoais. Exato. Então você está na praia. Então, por exemplo, a minha esposa gosta de um biquíni maior, a sua gosta de um biquíni menor, a outra gosta de um biquíni de bolinha, a outra gosta do biquíni que é cortininha. Sim. Isso é muito pessoal. Agora a sensualidade é que você vai trazer o contexto pecaminoso. Sim, exatamente. E eu queria colocar algo mais pesado aí ainda. Eu estive na Turquia e uma coisa muito interessante que eu observei é que na praia o homem estava de sunga e a mulher estava de burca. Certo. O homem estava de sunga e a mulher estava de burca. Então eu fui entender o que era aquilo e conversar com uma mulher muçulmana para que ela me explicasse, para que eu pudesse entender por que ela estava na praia de burca. Sim. Somente com uma redinha no olho, nem o olho dava para você ver, apenas uma redinha. Sim. E o que foi que ela me explicou? Ela disse, eu não estou aqui obrigada, né? Não é uma obrigação. Eu não estou aqui, meu marido não me obriga a fazer isso. Eu faço isso por quê? Porque essa é a minha cultura. Sim. Essa é a minha cultura.
Porém, uma mulher brasileira, olhando para essa mulher na burca, poderia dizer o quê? Olha, ela está sendo aprisionada. Sim. Os direitos da mulher não estão sendo adquiridos. Mas vai pedir para aquela mulher colocar um biquíni. O que ela vai dizer? Jamais. Exato. Eu jamais colocaria o meu corpo exposto numa praia. Exato. Jamais. Então, esta é uma visão muçulmana. Sim. Que nós temos que respeitar. Exato. E a mulher se sente bem assim. Exato. Porém, ela também tem que respeitar quando a mulher que está aqui num país tropical diz: eu jamais vou colocar uma burca e vou aprisionar a minha vida dentro de uma vestimenta dessa. Por essa razão, eu também respeito profundamente as igrejas que ainda têm os usos e costumes tão radicais. Exato. Porque se eles pensam assim, se entendem assim, que vivam assim. Porém, a Bíblia também diz sobre isso. Se você entende que você quer viver sobre os preceitos da lei, isso está em Hebreus. Sim. Se você quiser viver sobre os preceitos da lei, você viva sobre os preceitos da lei, mas será julgado também pelos preceitos da lei. Mas, Thaís, é muito bacana que eu já tenho 28 anos de evangelho, né? E eu nasci dentro de uma igreja tradicional, né? Então, nós que éramos obreiros ali naquela igreja, nós usávamos nossa gravata, né? Nosso terno, né? E todos, né? Era até bonito, dia de Santa Ceia, ver aquele pessoal todo ali, tinha todo um cerimonial e tal. Até hoje eles são assim, né? Mas até onde eu aguentei, né? Porque depois que eu fui me aprofundando no Evangelho, depois que eu fui vivendo o Evangelho, eu fui entendendo que aquelas regras não eram coisas da Bíblia. Eram regras humanas. Né? E aí eu acabei radicalizando e fui para uma igreja totalmente liberal. Mas totalmente liberal mesmo. Então, assim, a igreja onde eu depois, a segunda igreja que eu congreguei, ela tinha evangelismo de banda de rock, que talvez para aquela igreja que eu tinha era uma heresia, né? Era uma heresia. Né? E só que, assim, é engraçado que para a liderança era ruim, mas para os filhos deles, não, eles poderiam ir. Eles iam, eles curtiam e tal. Então, assim, eu falei, mas pera lá, se os filhos dele podem, eu também posso. Então eu vou também, entendeu? Acabei indo congregar nesse lugar, fiquei lá muito tempo, né? E foi a minha iniciação musical, até mesmo por aquilo. Porque eu via que dentro daquele contexto da liberalidade, com santidade, existia muito mais eficácia na salvação, porque dentro de toda aquela, eu falo, mas meu Deus, como é que pode? Aquele pessoal se vestindo daquele jeito, se portando daquele jeito que talvez para mim era algo pecaminoso, estava tendo salvação, cura, libertação, via pessoas naquele meio sendo salvas, aceitando Jesus, e toda aquela santidade que eu achava que por aquela liturgia não tinha resultado tão eficaz, por causa da questão de tão fechado que era. Muito bem você trazer esse assunto, porque me dá um gancho para falar o quê? A salvação, ela é sempre de dentro para fora. A transformação, ela começa lá dentro. Sim. Ela começa lá dentro para fora. Não é de fora para dentro. Exato. Porque de fora para dentro, Jesus criticou muito os fariseus, dizendo, vocês são sepulcros caiados. Por quê? Porque no sepulcro, quando você coloca cal, ele fica até bonito por fora e tá beleza, mas dentro dele tá cheio de bicho, tá cheio de pigato, entendeu? Tá podre, lá dentro é um corpo morto que tem. Então, sepulcros caiados, muito bonito por fora, tá bonitão, mas por dentro. Aí vem a pergunta, como equalizar? Como fazer com que a igreja seja uma igreja santa sem ter digamos, sem ter os cacuetes, sem ter os cacuetes, entendeu? Do paganismo, podemos dizer. Muito simples. Porque, na verdade, os trajes não traz santidade. O hábito não faz o monge. Não faz. Por quê? Então, por que acontece? A nossa atitude, o nosso viver com Cristo, e a nossa experiência que nós vamos tendo com Deus, que vai nos trazendo a maturidade para ter a santidade.
Porque a santidade ela não é um estalo de dedo. Não, ela é progressiva. Progressiva. Né? Nós estamos alcançando, a caminhar para poder alcançar a perfeição. Mas muitas das vezes a pessoa usa os usos e costumes para mostrar a santidade. O que é totalmente errado. Então, entendeu? Onde é que está o grande segredo? O grande segredo está aprendizado. Exato. Precisamos conhecer, precisamos estudar a palavra, porque conforme eu vou estudando e vou conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai me capacitando a entender e eu vou mudando de dentro para fora, os meus pensamentos vão mudando e aí o próprio Espírito Santo vai dizendo para mim o que é e o que não é adequado. Se é adequado eu vestir o terno ou Sim. se é adequado eu vestir uma camiseta. Exato. Entendeu? Então nós vamos entender que muitas vezes você vai numa igreja onde o pastor está de terno, a Armani, Sim. está com aquela gravata chique, está com aquele sapato de cromo alemão e o que ele está falando simplesmente não entra no seu coração. Aí você chega numa Renovo, encontra o pastor Alexandre, de né? tênis, nossa produção, depois você coloca aí uma foto do pastor Alexandre pregando. Um beijo aí, meu pastor, minha pastora também, ó. Aí tá lá o pastor Alexandre pregando, o pastor Alexandre prega desse jeito aí, tá vendo o pastor Alexandre pregando? A foto aí dele no outro culto você vem e encontra a pastora Elis pregando. Olha como é que a pastora Elis. Só que a pastora Elis é chique. É chique. A gente tem que entender que ela. Foto dela aí. A pastora Elis, ela vem no chique no último, né? Chique. Ela vem toda elegante e tal. O pastor Alexandre é meio largadão. Mas é lindão também. É lindão, mas a pastora Elis, ela vem chique. Né? Aí vem num outro culto aqui, tô eu pregando. Eu não tenho roupa chique, eu venho fazer o que eu tenho. Eu venho, né, com a camiseta. Sim. E tal. Produção, põe uma foto minha pregando aí também. E aí depois. Pô, mas vocês dois também estão querendo quebrar minhas pernas, né? Vou fazer essa só porque eu sou bonzinho, hein, Judy? Judinei pregando. O Judinei veio mais largadão. Você vem zoado. Você vem zoado. É porque eu sou contemporâneo, gente. É o que eu acredito lá em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, assim, questão de traje, eu sou em paz. É lógico que eu não cometo exageros. Não vai vir pregar de sunga. Não, agora sim, eu já fui pregar, assim, sou grato e inclusive de vez em quando as pessoas me chamam para ministrar em outras igrejas, eu já pergunto, como que é a sua igreja? Ah, tem que ir assim, eu vou de terno, se precisar de gravata eu vou. Contextualizar, isso. né? É um culto o quê? De jovem? Como eu posso ir? É um culto para quem? É para senhoras? É para senhores? Porque aí você vai dentro daquele contexto, respeitando aquilo que a igreja eu concordo totalmente com você. Sim. Eu só não vou, digamos, no limite disso. Então eu vou te dar um exemplo. Né? Se a pessoa para você ir lá, você tem que ir assim. Ou então fala assim, vai ter que fazer isso. Aí eu já falo, vou no limite. Me perdoe, então, não dá. Quando nós tínhamos um trabalho itinerante com o profeta Israel, né, com o pastor Israel, nós fomos numa igreja na Zona Leste, uma igreja até grande. E naquele momento ali era uma conferência de 3 dias. Sim. Então o pastor Israel falou assim, olha, Isaías, eu vou pregar no sábado, na sexta, quero que você pregue no sábado e eu prego no domingo. Eu falei, tá bom, pastor, tá resolvido. Aí quando chegou no sábado, na hora de pregar, que eu fui subir no púlpito, o pastor da igreja falou assim, mas irmão, o irmão tá de barba. Eu falei, sim, eu tô de barba, eu uso barba, né? Tá aqui a barba e tal. Qual que é o problema? Aí o pastor Israel olhou pra ele assim e falou assim, mas tem algum problema aqui na sua igreja com relação à barba? Eu falei, é que a gente costuma não usar barba aqui. Ele falou, mas aí o pastor Israel disse pra ele assim, mas pastor, veja bem, se Jesus viesse pregar aqui, porque toda foto de Jesus ele tá com barba. Não tem como, né? Então é lógico que não existe foto de Jesus, né? Mas toda a imagem que você vê dos tempos antigos, as pessoas elas cultivavam a barba. Tanto é verdade que nós temos Êxodo capítulo 30, versículo 22, o óleo da Santa Unção. Sim. Nós temos lá como era preparado o óleo da Santa Unção em Êxodo capítulo 30, a partir do versículo 22. E depois nós temos lá no Salmo 123, isso acho que é o 123, que fala deste óleo sendo aplicado sobre Arão. Sim. E este óleo ele desce sobre a cabeça de Arão, depois ele desce para a barba. Sim. Poxa vida! Então ele desce para a barba de Arão e dali desce pelas vestes, vai até a orla dos vestidos. Exato. Então, poxa vida! E qual a razão? Eu não consigo entender a razão de não poder usar barba. Por
Por que a barba foi, até da nossa aula passada, lembra? Daquelas coisas que eram boas e se tornaram ruins? Sim. A barba entra nessa, né? Verdade. Para algumas igrejas era uma coisa boa e virou uma coisa ruim. Verdade. Né? Eu não entendo por quê. A barba. Você pode ter grande e pequeno. Exato, né? Agora, imagina, se fosse regra para nós pregarmos em igreja, tiver cabelo. Irmão, você imaginou? Eu entendeu? não tenho. O irmão careca não pode, não. Não pode pegar. Aí você vai colocar uma peruca. E agora? Né? Então, assim, tem jeito. São coisas, amados, que ao longo do tempo, a igreja, né? E vale salientar que as igrejas que eram tradicionais, muitas delas mudaram. Porque perderam muita gente. E mudaram exatamente porque regras são mutáveis. Exato, não tem Doutrinas é que não muda. Sim. Agora regras mudam. Exato. Porque as regras são humanas e o ser humano muda. Sim, eu vejo, assim, é até bonito de ver, né? As igrejas que eram tradicionais, elas abrirem essa exceção para que mulheres, né, de repente hoje possam usar calça. É até bonito ver a mulher chegando até com um brinco, com uma maquiagem, né, leve, né? Um cabelo bem cuidado, né? Os homens alinhados, sabe? É legal você chegar num culto especial, você vê aquela pessoa, poxa, que legal, né? Uma Santa Ceia, principalmente, eu gosto, né, de ver num culto de Santa Ceia, você vai participar da mesa, um negócio, uma cerimônia especial, né? Você vem até um pouquinho arrumadinho, pô, legal, eu acho bacana. A igreja, ao longo do tempo, ela evoluiu, ela não se mundificou. Não, ela de forma evoluiu. nenhuma. A mente da igreja e dos líderes acabou ficando melhor, eu acho. É muito importante, né? nós salientarmos aqui de que estamos falando de liberdade e não de libertinagem. Exatamente. Estamos falando de liberdade em Cristo, não de libertinagem. Exato. Então eu gostaria que você lesse de novo Colossenses 20 e agora você seguisse, lesse o 20 e o 21. 20 e 21. Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 21. Lê aí. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, não sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Você entendeu? Tá bem? Então ele está dizendo, se você já morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por que é que agora você se coloca a ordenâncias dizendo, não pega isso, não pega aquilo, não veste isso, não deixa barba, segundo conceitos e princípios dos homens? Por que é que você se sujeita? Se eu já te livrei das garras do mundo através da morte do meu filho, por que você se joga de novo numa prisão e agora uma prisão ditada por homens? Porque eu já tirei você da lei. Quem fazia isso era a lei. É a lei que dizia, isso você não pode comer, isso você não pode tocar. Na graça, a coisa ela fica da seguinte maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Verdade. Então eu posso fazer de tudo, mas não é tudo que me convém fazer. Sim, então eu posso ir na praia? É claro que eu posso ir na praia, não tenha dúvida que eu posso ir na praia. Agora, o que eu não posso fazer é eu ir na praia e colocar um biquíni. Por quê? Porque eu sou um homem. Então, se eu for na praia de biquíni, isso está mostrando que eu sou alguém que tem uma identidade de gênero retorcida. É alguma coisa completamente fora do que é da vestimenta de homem e de mulher. Exato. Eita, agora nada impede que eu vá na praia. Sim. Nada impede. A questão do esporte. Tem igreja, por exemplo, que proíbe a prática de esporte. Exato. Você não pode praticar esporte. Né? Agora, poxa, se eu não puder praticar esporte, esporte é saúde. Esporte é movimento do corpo, é saúde. Por que você não pode praticar esporte? Porque para praticar esporte você tem que colocar um calção. Mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? Tem igreja que você não pode torcer para um time. Meu Deus do céu, ninguém está dizendo aqui de idolatrar homens não é. Nada substitui e coloca nada acima do nosso Deus Altíssimo. De jeito nenhum. Entendeu? Então, você torcer, a gente torce tranquilo, né? Aquilo não é maior que o nosso Deus nunca. Jamais. Eu jamais vou deixar de assistir um jogo. Jamais vou deixar de vir na igreja para assistir um jogo. Jamais. De forma nenhuma. Nem que seja o próprio Brasil que esteja jogando. Exato. Isso, meu coração
coração não está lá. Exato. Porque a palavra diz, você tem que tomar cuidado com o seu coração. Onde é que está o seu coração? Exato. E muita gente tem o seu coração colocado no jeito de vestir. Nós temos uma igreja no nosso meio que ela é muito interessante, cuja a ceia é feita uma vez por ano. E nesse dia é praticamente um desfile de moda, onde os egos eles se inflamam, eles se sobressaem. Tem gente que junta dinheiro durante um ano para comprar um terno para aquele dia, para que ele seja o mais pomposo. Vira uma competição. Onde né? está o seu coração? Complicado. É o red carpet, né? É o tapete vermelho da igreja. Aquele momento onde todas as fotos vão ser tiradas e eternizadas. Parece um concurso de moda. Onde né? está o seu coração? Onde é que está? Está na vestimenta que você está colocando ou no Cristo que você está indo adorar? Exato. Onde é que está o seu coração? Então, gente, essa palavra é para uma reflexão. E para você que está chegando agora na igreja, aceitou Jesus agora, isso pode até parecer uma loucura, né? Imaginar que houve um tempo em que o pastor ditava qual é o tipo de roupa que você tinha que vir para a igreja. Eu digo para você, aonde eu comecei minha fé, para namorar você tinha que pedir pro pastor. Não que ele pudesse impedir, mas tipo assim, você para ter que namorar tinha que falar com ele, né? Então você não tinha liberdade talvez de escolher nem com quem você gostaria de namorar, entendeu? Porque devia ter uma intervenção. Então assim, essa liberdade, gente, não que você não possa submeter a autoridade do seu pastor, né? Até mesmo porque aqui na nossa igreja nós temos aí um negócio bem bacana de namoro. Sim, a corte, né? A corte. Então, é um período ao qual a pessoa está se conhecendo, né? E ali tem toda uma santidade naquilo, né? Justamente para a pessoa não acabar não pecando. Dentro de preceitos bíblicos, vamos salientar isso. Isso, exatamente. Dentro de não preceitos é regra bíblicos, humana. não é regra humana, dentro de preceitos bíblicos. É Bíblia, exatamente. Então, para preservar o jovem, para instruir o jovem, né? Para não ter imoralidade sexual. Então, assim, existe um cuidado, gente. Isso é um amor por aquilo. Mas não é algo que isso vai fazer com que a pessoa possa... meu Deus, isso uma regra que não é humana. Não, é dentro da palavra. Vamos partir pro meio que indo pro final, Judinei? Eu queria que você lesse aí Colossenses 2, que já está aberto. Certo. Versículos 22 e 23. E depois nós vamos para Coríntios pra gente dar um checkmate nisso. Legal. Colossenses capítulo 2, versículos 22 e 23. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, o uso se destrói. 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vocês perceberam? Essas coisas têm aparência de sabedoria. Parece o estereótipo do crente com a capa preta, né? O crente com Bíblia embaixo do braço, terno 40 graus, suando, Rio de Janeiro. Rio 40 graus, né? Rio 40 graus, o irmão em Copacabana indo pra igreja, de terno, colete, gravata, sapato de cromo. Quem olha pra ele e fala, lá vai o crente. Aparência de sabedoria, mas não tem fim nenhum. Aparência de sabedoria. Você olha e cria um estereótipo do que é o crente, quando na verdade, aquele homem que está andando com aquela capa preta embaixo do braço, às vezes o cara que está lá sentado na praia de sunga tomando um suco de laranja, tem o coração santo. Exato. E aquele ali que está andando, que é o fariseu, exatamente o que Jesus combatia. Porque Jesus foi para cima desse povo lá na época dele. É muito louco isso, porque essa falsa identidade, que isso é uma falsa identidade. Sim. Isso faz com que a pessoa possa, na igreja, ter um tipo de comportamento e em casa bate na mulher, não respeita os filhos não respeitam ele, entendeu? Porque essa falsa santidade é o sepulcro caiado que Jesus disse, entendeu? Exatamente. Então não adianta, porque a transformação, como Isaías mesmo disse, ela é de dentro para fora.
A nossa mudança era de dentro para fora. Então, muito mais fala as nossas atitudes do que a gente andar com a Bíblia debaixo do braço, demonstrando uma santidade que ela não existe. Vamos lá. 1 Coríntios, abra aí. 1 Coríntios 11:16. 11:16. 1 Coríntios 11:16. Vamos lá. 1 Coríntios 11:16. Olha o que diz. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. Lê o 15 pra gente contextualizar. Bora. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Isso. Contudo, se alguém se ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Muito bem, olha aí. Ele está terminando de falar sobre o cabelo, sobre o qual nós já comentamos, que vem lá desde o versículo 14 falando do cabelo. Exato. E ele está dizendo, ó, a mulher, o cabelo dela foi dado em lugar do véu. Agora, se ela não tem o cabelo, o que ela faz? Coloca o véu. Pronto. Entendeu? Se ela não tem cabelo, coloca o véu para ser colocado no lugar do cabelo. Verdade. Até que o cabelo dela cresça. Sim. Agora, a igreja de Cristo, olha o que ele está dizendo. A igreja de Cristo não tem nenhuma razão para ser conscienciosa, para brigar por conta disso. Verdade. Isso não é um costume. Não é o costume, nem o nosso costume, e ele diz, nem das igrejas de Deus. Então não é nosso costume ficar brigando por causa disso. Exato. Não é, tá resolvido. Ele estava direcionando a carta para uma determinada igreja por causa de um contexto específico, como eu disse, para entendermos Coríntios 11, precisamos ler 1 Coríntios lá no início. Então, para terminar, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, e agora você vai ler uma coisa interessante que eu não sei se você vai lembrar dos seus tempos de crente antigo, mas é muito bom a gente... chamando de velho. Você é um crente antigão, Júlio. Não vem impressionando que você não é menino. Eu sou um crente raiz, eu gosto. Um crente raiz. Aqui na igreja é legal que a gente, quando começa a tocar os louvores mais contemporâneos, eu fico meio que perdido. Mas quando toca uns Ademar de Campo, quando toca os Azaf Borba, quando toca aí os Koinonia da vida, entendeu? Sem nascer praise dos antigos. Meu coração começa a tremer, gente. Eu gosto, hein? Os Jurassic Praise, eu costumo falar. Jurassic Praise. É legal. 2 Coríntios... Capítulo 3, versículo 1. Pode ir lá. Versículo 1 diz assim: começamos, porventura, outra vez que a recomendar-se a nós mesmos? Isso. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para alguns outros, ou de vós? Continua. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Muito bem. Então esse aqui é o seguinte, lembra um tempo atrás que quando você saía de uma igreja e ir para outra, você tinha que levar uma carta de recomendação. Sim, uma carta de referência. Uma carta de recomendação. Sim, o pastor tinha que mandar para outro, dizer, não, esse aqui, ele é íntegro. Isso daí, o que acontece com isso? Isso daí, ele meio que te prende ao aprisco dele, dizendo, daqui você não sai. E mais, se você sair, eu não dou carta. Não, e outra... Eu te digo isso é um negócio terrível. Eu te digo se você mais. sair, eu não te dou carta. Não, e eu não te digo mais. Lugares da onde eu saí, até amaldiçoaram. Você vai sair daqui, mas você nunca mais vai ser feliz na sua vida. Meu Deus. Eu tô falando sério, já aconteceu comigo. Eu falo isso pra vocês diante de Deus, gente. Não saia daqui, porque se você sair daqui, você não vai ser feliz mais na sua vida. Então isso é uma prisão. Uma prisão, exatamente. A pessoa, ela tem muito mais apreço para aquela pessoa possa ser explorada até mesmo financeiramente naquele lugar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O medo de perder aquela pessoa por perder vantagens sobre ela do que a própria vida dela em si. E ter a felicidade de falar assim, filhão, esse aprisco não dá mais para você, vai para outro lugar, vai ser feliz em outro lugar, mas não deixe de servir a Cristo. E você vê que interessante, né? Porque vai mandar uma carta de recomendação, dizendo, ó, esse discípulo é bom. Se ele é bom, por que ele tá saindo daí?
ele é bom, mas eu tô abrindo mão dele. Não, veja bem, quando eu cheguei aqui na Renovo, é muito interessante, porque quando o pastor veio conversar comigo e perguntou pra mim, de onde você veio? Não, pastor, eu vim da minha casa. Tem, mas você já... Eu já aceitei Jesus, sim. Mas você veio de que igreja? Bom, eu já fui de tal igreja, de tal igreja. Hoje eu tô aqui. Sim. Ele não me perguntou mais nada. O que o pastor precisava saber sobre mim, o Espírito Santo falou pra ele. Pronto. Então, o dia que eu fui ter aconselhamento com ele já sabia sobre mim. Por quê? Porque Deus já tinha falado com ele. Pronto. Então, é exatamente o que o Paulo diz. Precisa de carta de recomendação? Não, você é sua carta de recomendação. Se eu tenho um pastor de Deus, Deus vai revelar para ele quem é que está no aprisco dele. Verdade. Entendeu? O pastor, ele tem essa capacidade de olhar no rebanho dele e descobrir onde está o lobo. Verdade. Se o pastor não tem a capacidade, vai revelar para ele. Não tenha dúvida. Exatamente. Se o pastor não tiver a capacidade de, olhando para o rebanho dele, reconhecer quem é lobo e quem é ovelha. Entendeu? Você sabe que é por isso que o pastor, ele tem o quê? Quais são os dois instrumentos que ele tem na mão? A vara e o cajado. E qual que é a razão? Porque o que acontece? A ovelha, ela é cega. Ela não consegue enxergar muito bem. Ela não consegue ver muito bem. E o que acontece? Quando o pastor ele chega com as ovelhas no aprisco dele, vai entrando uma por uma. Por quê? Para que ele possa contar as ovelhas. Sim. E mais, aquela vara que ele tem na mão é para que ele venha, a cada ovelha que passa, ele passa a vara no lombo da ovelha. Porque se algum lobo veio, matou uma ovelha lá no pasto, sim, e se cobriu com o pelo da ovelha, e daí tá aí o lobo em pele de ovelha, entendeu? Daí que vem essa frase. Quando o pastor passa o cajado, né, a vara ali, sobre o lombo daquela ovelha, vai descobrir que ali tem um lobo. Exato. E não vai descobrir só no outro dia de manhã, quando ele chega lá e tiver diversas ovelhas do aprisco dele morta. Então o pastor, ele tem essa capacidade. Sim. Ele olha e ele já detecta, opa, tem um lobo aqui. Tem um lobo aqui, as minhas ovelhas estão agitadas. Porque é muito. E é por isso que o púlpito é um lugar um pouco mais alto do que... Por quê? Porque o pastor precisa olhar para as ovelhas dele ali de cima. Porque ele percebe ali de cima a agitação. Exato. Como é que tá a coisa? Minhas ovelhas estão agitadas. Alguma coisa está acontecendo. Será que eu tenho um lobo aqui? Será que entrou... O que aconteceu? Será que entrou um rato aqui? Será que entrou algum predador das minhas ovelhas aqui? Isso é doutrina. Exato. Isso é doutrina. Agora, quando o pastor é fraco, quando o pastor também é cego, então o que ele faz? Não deixa nem as ovelhas sair. Coloca cerca de arame farpado, sim, coloca cerca eletrificada e ele traz a comida lá de fora e dá para a ovelha aquilo que ele quer que ela coma. E vai ter que comer. Senão não tem jeito. Aí o que acontece? Você cria uma ovelha gorda. Uma ovelha que não se exercita, que não conhece nada. Exato. Então cria uma ovelha totalmente padronizada, fábrica de salsicha. Exato. Colocou na frente e saiu igualzinho, blá, blá, blá. E não é isso que o Senhor quer. Muito pelo contrário, ele diz que o corpo tem vários membros. Exato. E cada um ajuda o outro, auxilia o outro, cada um tem uma função, cada um faz uma coisa, e o Senhor vai me usar nas habilidades que eu tenho, vai te usar nas habilidades que você tem, vai usar cada um de nós na habilidade que nós temos. Agora, se nós somos exatamente iguais, para que a gente serve? Mas Isaías, tem pessoas que ainda elas relutam, dizendo que a igreja, pelo fato de ter aberto a essa exceção de questão de uso e costumes, perdeu a essência. Entendeu? Diz que perdeu a essência. Eu digo que não. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas abriram os olhos para saber que o evangelho não é pautado em usos e costumes. Existem as ordenanças da palavra, como o que nós estamos dizendo aqui, que essas regras elas não podem ser humanas, entendeu? As doutrinas bíblicas são imutáveis. Não tem como mudar. As doutrinas bíblicas são imutáveis, mas conforme nós vamos caminhando com Cristo, a gente vai vendo que muitas dos usos e costumes das regras humanas, elas não servem para o nosso tempo mais. E fica pior ainda quando o uso e costume se traveste de doutrina. Exatamente. E aí eu pauto a minha vida pelos usos e costumes e esqueço dessa doutrina. Sim, porque aí vira o quê? Vira religiosidade. Aí nós vamos voltar de novo pro início, pra gente terminar, a gente volta pro início, que é o quê? Que é 2 Timóteo 4,3.
olha, não resistindo à sã doutrina, Sim. como se tivessem coceira nos ouvidos, Exato. se voltam para rudimentos de homens. Exato. Então, quando a sã doutrina é por demais pesada para algumas pessoas, elas se colocam em preceitos e em julgos humanos e seguem aqueles preceitos humanos que para elas é mais fácil seguir porque foram elas mesmas que criaram. Sim. E aí tem uma falsa santidade. E essa falsa santidade é muito complicado, porque a hora que você chegar lá de frente e o Senhor disser, não te conheço, você vai dizer, Senhor, mas peraí, Assim, sempre usei um terninho. Então, isso é um perigo muito grande. Senhor, porque Deus, ele nunca, sonda o coração nem da a pessoa. praia eu conheço. Agora eu tô vendo um monte de gente entrar aí, senhor, que morava até na praia. Você aqui? Por quê? Você foi pra praia? Você fez isso? Você comeu carne de porco? Você comia camarão? E agora? Senhor, olha aí. Aí, ó. Olha isso, a mulher dele, senhor, usava calça comprida, usava calça legging. Senhor, a mulher dele usava calça legging e ele tá entrando no céu. E eu, que a minha mulher usava só vestido no pé. Que foi sempre santo. Entendeu? Eu seguia tudo que a minha igreja estipulou. O duro é o senhor responder pra ele. Realmente a sua esposa usava a calça, o vestido no pé e a língua no mesmo nível. Complicado. Entendeu? Eu digo pra você, mestre Isaías, que eu conheci um homem que, olha só como que aconteceu as coisas na vida dele. Ele era membro de uma igreja, e a esposa recebeu uma revelação, a esposa recebeu que as mulheres que não tinham cabelo comprido, elas não iam para o céu. E os cabelos aí mostrava todo um contexto de cabelo com fios de ouro, aquela coisa toda, uma coisa hollywoodiana, né? E aí, partindo disso, ele, sem ser consagrado nem nada, abriu uma igreja, porque a esposa teve uma revelação que esse tipo de santidade ou aparência de santidade era chave, assim, primícia da igreja. Abriu a igreja, levou a família toda dele para lá. Cabeludas Church. E as vestimentas, né? E assim, acabou, tipo, tudo aquilo que ele aprendeu com a igreja contemporânea caiu por terra. Ele falou assim, não... Agora é só mulher com cabelo no pé. Só aquilo, e porque a minha mulher teve uma revelação, e eu sou o líder da igreja, não fui consagrado nem nada, e abriu o ministério... Se autodenominou pastor. Se autodenominou, só por onde nós estamos... No estatuto da igreja tá lá, Tá primeira regra, cabelo não se coloca tesoura. Não, e ela aí tá lá, e tá rolando E lá. continua, e os cabelos estão crescendo. Tá crescendo, e você vê que tá lá, entendeu? Agora... foge de todo aquilo que nós temos aprendido de questão de autoridade, submissão. Tenha dúvida, né? não tenha dúvida. O homem sendo cabeça. Não tenha dúvida. E ali sendo o anjo da igreja, né? Caso eu não tenho assim, o medo de falar, porque se um homem, Deus tem uma autoridade e consagrou uma outra pessoa por uma ordenança de Deus, e aquela pessoa de repente saiu do ministério para abrir um outro ministério, tá resolvido. Está na benção e tal. Agora, fazer tudo ao contrário, ainda colocar uma doutrina, né? Colocar uma regra, um uso e costume, na verdade, né? E usar aquilo como doutrina para salvação, ainda viu a visão do céu, aquela coisa toda, uma coisa totalmente fantasiosa, entendeu? Como uma revelação, gente. Amém. Pode parar. Eu gostaria de dizer a você que está nos assistindo até agora que nós vamos reforçar que respeitamos todas as igrejas, todas as denominações, entendemos que cada um tem a liberdade em Cristo de achar da maneira que entende.
Porém, não podemos fugir, não podemos nos furtar da doutrina bíblica, daquilo que está na palavra. Não podemos usar Paulo para ser pretexto para colocar ninguém em prisão, e não faremos isso. Não podemos usar os exemplos da igreja de Coríntios, o exemplo da igreja de Colossos, para nos colocar em prisão, e não vamos fazer isso. Queremos dizer para você que estamos muito felizes de termos a oportunidade de te levar a palavra viva e eficaz, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma máscara, sem nenhum estereótipo. Estamos aqui à sua disposição. Faça as suas perguntas aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue essa plataforma. Existem tantos canais aí, Judy, Verdade. como eu sempre digo, que não falam absolutamente nada. Só trazem fofoca. Tem Verdade. canal só de fofoca. Só de disse-me-disse, somente de fofoca. E tem 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Agora eu vou falar da palavra de Deus, de aprendizado e tudo. Então, saiba que aqui nos ajude. nós temos estudo bíblico, nós temos o Imerso toda segunda-feira às 8 horas da noite. Nós temos o Imerso, que é um estudo da palavra, pormenorizado, um estudo bíblico. Nós temos aqui o Talk. A nossa igreja tem um fundamento dentro da palavra, e nós temos aprendido para que nós possamos ser como um cedro bem plantado, buscar a água lá no fundo e cada vez nos tornarmos mais fortes, mais na presença de Deus, de tal maneira que o inimigo não venha nos derrubar. Amém, Judinei? Amém, Quer amém. falar alguma coisa para os nossos amados aí? Amém. Manda ver. Só quero deixar um último versículo para vocês, que essa palavra ela toca muito ao meu coração. Como já havia citado antes, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Entendeu? Então, poxa vida, Paulo está dizendo, Gálatas, ele está escrevendo à igreja da Galácia, dizendo, foi para a liberdade que Deus trouxe vocês, foi para a liberdade. Então, por favor, não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Poxa, é para a liberdade. É óbvio que você vai usar essa liberdade, uma liberdade em Cristo, sem libertinagem. Exato. Todas as coisas te são lícitas, não Mas são todas que convém. te convém. E a parte que eu mais gosto é a terceira parte desse versículo, porque ele é assim, né? Todas as coisas me são lícitas, primeira parte. Nem todas me convêm, segunda parte. E a terceira, que quase ninguém fala, que é a que eu mais gosto. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, todas elas me são lícitas, não são todas me convêm, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Nenhuma dessas coisas vão me dominar. Sim. Eu terei liberdade em Cristo sem ser dominado por ninguém, apenas pelo próprio Cristo. Amém. Amém? Amém. Judinei, prazerzão estar com você, cara. Muito bom. No próximo a gente vai trazer mais um assunto aí para detonar. Olha, se preparem, hein? Teremos convidados. Boa. Vamos abrir a temporada de convidados. Vai convidado. ter uma terceira pessoa no meio aqui. E você sabe, especial, especialíssimo. e você sabe por que a pessoa vai estar no meio? Porque vai ser apertada de aqui pra lá e de lá pra cá. Espremer até. Vamos espremer. Espremer de cá pra lá e de lá pra cá. Vai ser top, gente. Então, Muito bom. aguardem aí que teremos convidados. Será convidado, estará conosco aqui. E aí vamos entrevistar e vamos conversar aqui. Vamos sabatinar. Vamos sabatinar. Amém? Deus seja louvado por sua vida. Obrigado. Tenha em mente que o Senhor nos chamou para liberdade. Estamos predestinados a ser libertos e vivermos felizes. Amém. O Senhor nos prometeu vida e vida em abundância. Amém? Jude, paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Forte abraço, Fiquem gente. com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.